Saudamos aos nossos estimados amigos. Eu sou Gerald Krieg, pastor emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós queremos falar hoje a respeito de hipocrisia, tesouro, quarta-feira de cinzas e carnaval. Eu vou pedir a Kátia que leia para nós do Evangelho de São Mateus, capítulo 6, versos 16 a 21. Mateus 6, 16 a 21. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Prezados amigos, na próxima quarta-feira é a quarta-feira de cinzas. Tradicionalmente é o dia que marca o início da quaresma, aquele período de 40 dias que vem antes da Sexta-feira Santa. A quarta-feira de cinzas tem este nome por causa do costume de se colocar cinza sobre a cabeça, que vem lá do Antigo Testamento e da Igreja Antiga. E colocar cinza sobre a cabeça era um sinal de arrependimento, de penitência. Um costume certamente herdado do Antigo Testamento. E a partir do século X, ainda houve uma citação que a Igreja fazia de Gênesis capítulo 3, verso 10, onde Deus diz: ó homem, lembra-te de que tu és pó e ao pó tornarás. A tradição da Igreja Antiga e medieval também associa esses 40 dias de quaresma aos 40 dias e 40 noites que Jesus passou no deserto, quando ele foi tentado pelo diabo. Na terça-feira que antecede a quarta-feira de cinzas, a Igreja Antiga tinha o dia de penitência, quando as pessoas se preparavam para o jejum que seria feito durante a quaresma. Sem dúvida, algo bem diferente do que acontece hoje em dia com a terça-feira do Carnaval, especialmente em nosso país. Esse ano, com o fato da pandemia ainda estar agindo, não teremos Carnaval. Ao menos é o que se espera. Mas no ano passado, muitas afrontas ao cristianismo foram mostradas lá nos desfiles de carnaval. As pessoas desnudas desfilavam, sem pudor, sem moral, houve brigas, bebedeiras, prostituição, tudo livremente e mostrado nos meios de comunicação. Que contraste entre a terça-feira e a quarta-feira. Fazendo uma pesquisa histórica, entretanto, podemos verificar que existe um relacionamento bastante próximo entre o Carnaval e a Quaresma. Quase pode-se dizer que o Carnaval existe por causa da Quaresma. Apesar de ter origem obscura e estar ligado a ritos primitivos de fertilidade e orgias romanas dedicadas ao deus Baco e Saturno, não é sem motivo que o Carnaval vem logo após a quarta-feira de cinza. A partir do momento em que a Igreja se aliou ao Império Romano, ela passou a ditar as regras. E uma das regras era a obrigatoriedade do jejum na quaresma. A Igreja procurou impor
aos penitentes ou impor aos cristãos a atos externos de piedade, sem perguntar se eles estavam preparados, realmente estavam convertidos para isso. E a reação do povo foi fazer, isto é, aproveitar tudo o que podiam, tudo o que tinham direito, antes de começar esse período de privação e sofrimento. E foi assim que o carnaval se desenvolveu até chegar naquilo que nós conhecemos hoje. Por isso é importante o que o Salvador Jesus nos diz no Evangelho de São Mateus, que foi lido há pouco. Todo o capítulo está escrito num contexto de uma religiosidade hipócrita, uma religiosidade de leis e tradições que visam mostrar uma aparência de piedade, mas que na realidade escondem o que se passa no coração. Uma religião falsa, de aparência, como era dos fariseus e dos seus seguidores. O sentido profundo de todo o capítulo é a escolha entre a glória humana e a glória divina, entre a carne e o espírito, entre o eu mundano e o tu divino. Existe aqui um conflito entre o terreno e o celestial. Nesse texto de Mateus, Jesus condena a religiosidade hipócrita, cujo objetivo é receber a glória humana. Lembra a opção por si mesmo, aquela tentação de autoendeusamento, já registrada na Bíblia, no Gênesis capítulo 3. Sobre aqueles que agem dessa maneira, Jesus já deu a sentença. Ele diz, eles já receberam a sua recompensa. Exatamente. Se é o que esse tipo de religioso quer, o reconhecimento humano, já tem o que queria, mas nada além. Mas isso para eles é muito importante. É um verdadeiro tesouro. É possível de se fazer um grande nobre, fingindo-se de cristão, sendo hipócrita, mesmo às vezes dentro da própria igreja. Exatamente assim como os fariseus no tempo de Jesus, que jejuavam e melhoravam as coisas e se julgavam sempre muito melhores do que os outros. Mas a religião era vã, era falsa de Jesus, só de aparência. E tudo isso é um tesouro que pode ser devorado pelas traças, como foi lido em Mateus. É algo que mais tarde ou mais cedo apodrece. Isso mostra que o coração também estava podre. Porque onde está o teu tesouro, diz Jesus, diz a Bíblia, aí estará também o teu coração. Quarta-feira de cinzas, semana que vem, inicia a Quaresma. E o que dizer, então, sobre o Carnaval? Sobre aqueles que abusam de tudo e de todos nesses dias dedicados ao Rei Momo. Eles, sem dúvida, optaram pela carne, porque a palavra carnaval vem de carne e vale. Isso quer dizer, vale tudo para satisfazer os desejos da carne. É a festa em que o diabo faz festa, porque faz da ilusão de que tudo é permitido. Muitos acham que no carnaval pode-se fazer qualquer coisa, que nada é pecado. Mas enganam-se, porque o que é pecado na Sexta-feira Santa também é pecado no carnaval. Não há diferença nenhuma. E por isso, então, podemos até dizer que tudo que se faz de errado no carnaval é pecado. Podemos, então, de sã consciência, participar dessas folias? O cristão precisa fazer a sua opção. É bastante difícil reconhecer que não adianta ter uma igreja bonitinha, ter liturgia, ter tradição, ter o nome de cristão, se o coração não muda. Se dentro do coração existe a hipocrisia, o coração precisa realmente mudar e pertencer a Deus. Para que esse interior pudesse entrar num processo de mudança e transformação,
foi necessário que o Filho de Deus se fizesse carne, ser humano, habitasse entre nós, fosse rejeitado, maltratado, açoitado, escarnecido e fosse morto, torturado e morto na cruz maldita do Calvário, para dessa maneira, com a sua morte, pagar os nossos pecados, também aqueles pecados que o cristão faz no carnaval. E por isso, a história do amor de Deus é que a Quaresma quer relembrar, quer mostrar esse entregar-se para o ser humano, que o jejum facultativo, não secreto, ou melhor, secreto, não é um jejum de aparência, e lembrar que o grande tesouro que Deus nos deu é de fato um coração arrependido, cristão e devotado a Deus. O contraste entre o carnaval e a quarta-feira de cinzas, ou a Quaresma, existe porque as pessoas que estavam lá pulando, gritando, se divertindo, não conhecem a história do grande amor de Deus. Eles optam pela carne, porque conhecem apenas esse caminho e não conhecem outro caminho. Isso por quê? Talvez porque nós estejamos tão preocupados com a nossa aparência, com a nossa estrutura, com a nossa tradição, que estamos vivendo em volta de nós mesmos e nos esquecemos de falar a essas pessoas do grande amor de Deus. Esquecemos de falar a essas pessoas do verdadeiro sentido da Quaresma, da Sexta-feira Santa e da vitória da Páscoa, o final feliz dessa história, quando Jesus ressuscita, mostrando que venceu o pecado, a morte e o diabo. Quarta-feira de cinzas, normalmente, esse ano possivelmente não, mas é o dia de contar os feridos e mortos do carnaval, juntar as garrafas e as latinhas vazias, acordar os últimos bêbados. E com as suas palavras, o Senhor Jesus nos leva a questionar a nossa vida. Ele não pergunta a nós se nós somos luteranos, se estamos participando de uma igreja física. Ele pergunta pelo que se passa dentro de cada um de nós. Ele pergunta onde está o meu e o teu coração. Porque ele diz que ali onde nós estamos com o coração, ali está o nosso tesouro. A Quaresma que está iniciando é tempo de meditação, de análise de nossas vidas diante da obra do nosso Deus. A Quaresma é tempo de meditação, de análise de nossas vidas diante da obra do nosso Deus. Não estará o nosso coração também enferrujado, sendo comido pelas traças? Se assim for, então nós somos em nada melhores do que aqueles que participam do carnaval, dando vazão a todos os seus desejos, aos desejos da carne. Se assim for, então a solução para eles e a solução para nós está no personagem principal da Quaresma, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Aquele que afirma na Sagrada Escritura: vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. Por isso, nós, que somos cristãos, devemos fazer o que Jesus espera de nós. Devemos seguir os mandamentos de Jesus e os seus ensinamentos. Não está nele, aliás, nele está a vida. Nele está o tesouro eterno, o tesouro que ninguém nos poderá roubar. Que o Deus eterno perdoe a nossa hipocrisia, o nosso auto-endeusamento, e nos conceda o seu Santo Espírito, para que possamos viver de fato a nossa fé. E de verdade, termos uma fé autêntica, como Jesus o deseja. E isso faremos se adorarmos a Jesus como Filho de Deus, o nosso Salvador. E por isso nós pedimos a Deus, Espírito Santo, que nos dê a força e a coragem para nós, de fato, vivermos a vida de cristãos,
sem hipocrisia, e para que nós mostremos aos outros o que é importante na vida, qual é o grande tesouro que temos, a fé em Jesus Cristo, a certeza da salvação eterna de nossas almas. Que a Quaresma nos leve a esse entendimento. Amém. E a paz de Deus, que é maior que todo humano entendimento, guarde nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.